Salve, salve galera, beleza? Tudo bem? Eu sou o Tarciano e estou aqui hoje para responder a uma pergunta enviada através do meu Facebook. Faça como o Fabrício Silva, mande seu questionamento, mande sua dúvida, que dentro do possível eu vou respondendo para todos vocês. O Fabrício quer saber o seguinte: o cliente sempre tem razão? Se liga aí na minha resposta. Será que essa resposta não vai gerar polêmica? Antes de tudo, Fabrício, muito obrigado pelo seu questionamento. É muito importante estar respondendo a sua pergunta, que certamente ajudará outros internautas que acompanham aqui o meu trabalho no canal. Bem, eu vou te contar um pouco da minha história para responder essa sua pergunta. Eu comecei a trabalhar com vendas há mais de 2 décadas. E quando eu comecei esse trabalho, esse processo todo de trabalhar na área comercial, eu aprendi sim que o cliente sempre tem razão, né? Que sempre deve atender o cliente, nunca questionar o cliente. Mas nessas 2 décadas eu trabalhei em vários setores na área comercial, fui vendedor, supervisor, fui gerente, trabalhei em várias regiões do Brasil, andei em vários estados, conheci vários clientes, trabalhei com vários tipos de produtos e hoje eu posso te dizer que não, o cliente nem sempre tem razão. É óbvio que na grande maioria das vezes, se a gente for lá no Procon, no Reclame Aqui, ou em outros sites onde o cliente tem a oportunidade de expressar a sua opinião, na grande maioria das vezes o cliente tem razão nas suas reclamações, mas não é em todas. Então não existe uma verdade absoluta de que o cliente sempre tem razão. Eu poderia citar inúmeros exemplos para te provar de que o cliente não tem razão sempre, mas vou citar apenas 2 experiências que eu vivi, e uma delas foi a seguinte: um cliente comprou um produto, um alimento, dentro do prazo de validade, armazenou em sua casa e foi consumir muito tempo depois. Quando foi usar o produto estava vencido. Não tinha mais o aroma ideal, não tinha mais a característica física ideal. E essa pessoa ligou para o 0800 da empresa e reclamou que o produto não estava bom. E quando foi questionada sobre o prazo de validade, percebeu-se que estava com o prazo de validade vencido. Bem, eu posso te dizer que na grande maioria das vezes, as empresas até optam por substituir o produto, mandar outro produto, para evitar um desgaste da marca, algum tipo de questionamento. Então, muitas vezes a empresa até acaba fazendo isso, mas não é obrigado a fazer isso, porque não é um erro da empresa. A empresa disponibilizou o produto dentro do prazo de validade e o erro foi do cliente não perceber que esse produto estava vencido e não poderia mais ser usado. Neste caso, não é culpa da empresa, né? O erro foi consumir produto vencido por um erro de não acompanhar a data de validade do produto armazenado, ok? Um outro exemplo, uma cliente que compra um carro 0 km e no ato da entrega o vendedor apresenta todas as suas funcionalidades, como o carro funciona e que ele tem 3 anos de garantia contra qualquer avaria de defeitos de fabricação. Muito bem, o carro faz 10.000 km, volta para a concessionária e a cliente não entende porque tem que pagar a revisão porque o carro tem 3 anos de garantia. Ou seja, a troca do óleo, do filtro do ar, do filtro do combustível na cabeça da cliente faz parte da garantia do carro. E aí tem que explicar que não funciona, que foi explicado que era sobre uma avaria e que isso não é nenhuma avaria, isso é o desgaste natural do óleo, que é a obrigação do cliente. E a cliente fica irritada porque tem 3 anos para ela fazer revisão de graça. É óbvio que existem promoções em que a própria concessionária pode fazer esse tipo de promoção, de não cobrar a revisão. Mas nesse caso específico, não. A empresa não tinha oferecido nada disso. São 2 exemplos muito simples, mas para mostrar que não existe essa questão de que o cliente sempre tem razão. Eu poderia ficar horas dando exemplos aqui de clientes que reclamam sem ter razão. Na grande maioria das vezes, sim, o cliente tem razão, porque falta comunicação no processo de vendas. Falta, por exemplo, eu falar a verdade para o cliente. Que se ele comprou o produto hoje, ele vai receber em 7 dias, não em 3, não em 2, talvez amanhã. Então muitas vezes a comunicação para querer vender acaba forçando mentiras que comprometem a imagem da empresa. Eu também falo em minhas palestras sobre a reação do cliente quando ele é bem atendido e quando ele é mal atendido. Se o cliente é muito bem atendido, ele fala em média para outras 3 pessoas, fala bem da empresa. Agora, se ele for mal atendido, ele fala para até 12 pessoas mal da empresa. Então a diferença é muito grande quando o cliente é bem atendido do que quando o cliente é mal atendido.
Uma experiência negativa precisa no mínimo de 10 experiências positivas para reverter uma experiência negativa. Então, é óbvio que na palestra eu tenho tempo para falar sobre isso e eu falo bastante sobre esses números, mas as experiências negativas, elas comprometem muito a imagem da empresa. É importante evitar todo e qualquer desgaste com o cliente. Mas nem sempre o cliente tem razão. E quando não tem razão, de forma muito educada, de forma muito ponderada, a gente também deve mostrar isso para o nosso cliente. Bem, espero que eu tenha respondido a sua pergunta, meu amigo. E se você que está assistindo aí também tem algum questionamento, mande para mim que eu respondo para vocês. Um forte abraço, muito sucesso, pois eu sei que vocês merecem. Até a próxima semana.